Bom, povo, então o negócio da redução do imposto de bicicleta voltou para trás. Bom, então esse vídeo é para falar sobre, sabe aquela piadinha que a sua mulher ou o seu marido tentam resolver o problema que você não teria se ele não existisse? É mais ou menos isso que está acontecendo no mundo das bicicletas. Antes eu gostaria de fazer uma ressalva de que eu acho que assim, o mundo está passando por problemas muito mais sérios, muito mais perigosos e muito mais complexos do que a maioria das pessoas está entendendo e até bem mais necessário de discussão do que essa questão do imposto de bicicleta, mas como nós trabalhamos nesse mercado, vamos falar sobre isso, né? Mas, bom, para explicar aquele raciocínio do problema que você não teria se a coisa não existisse. Esse negócio do protecionismo, né? Bom, primeiro para explicar o que aconteceu. Bom, em fevereiro, se eu não me engano, a Câmara de Comércio Exterior, se eu não me engano também, anunciou que o imposto que foi elevado de 20% para 35% lá em 2011 voltaria gradativamente até os 20% de novo aí durante 2021, ia baixar um pouco agora, depois ia baixar mais um tanto, acho que em 2022 ele ia chegar aos 20%, que era o que era em 2011. E aí teve um lobby lá da turma de Manaus, acho que foram 3 senadores, que chegaram lá, parece que teve até eu vi numa matéria legal que o William Cruz lá do Vai de Bike escreveu, falando que teve até uma ligação do Paulo Guedes falando que ia ter um negócio que ia resolver o problema e tal, ia voltar o imposto lá para 35%. É o famoso liberal maisismo, né? Eu adoro essa nomenclatura que o Rafael do Ideias Radicais lá deu. Ou seja, eles decidiram então não voltar para 35%, mas baixar em 10% a alíquota, mas fazer uma redução de 10% e não baixar em 10%. Então, na verdade, ele vai sair de 35% menos 10%, que é 3,5%, e vai vir para 31,5%, né? Em vez dos 20%, que seria o ideal, né? O ideal. Mas, bom, então fizeram o lobby lá e tal, e passaram esse negócio. Primeiro que não acho que faz tanta diferença, porque a cadeia como um todo já está toda errada, você já tem imposto demais para um monte de coisa, esse dólar que não para de explodir, enfim, a gente até conversou sobre isso, não acho sinceramente que essa redução de 15 para 20 iria para uma diminuição de preço de bicicleta, na verdade ia ajudar em alguns casos algumas marcas importadas e tal. Mas o grande absurdo disso tudo, a grande palhaçada disso tudo, é que por que existe esse lobby e por que existe essa situação? Por quê? E qual que é a desculpa que as empresas que agem por esse lobby falam, né? O discurso para o público é essa coisa de que mas a gente tem que proteger a indústria nacional e os trabalhadores, blá, 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 que é um discurso que cola, mas que ele não é verdadeiro, depois eu vou falar sobre isso, mas cola, a maioria das pessoas não estuda economia, não faz ideia do que está acontecendo no mundo, então cola, né? Esse tipo de assunto me deixa meio nervoso, então desculpa aí qualquer palavreado um pouco mais ofensivo. Então, as pessoas aceitam esse tipo de desculpa. Mas, na verdade, verdadeira, eles querem ganhar uma vantagem competitiva que eles se sentem na justificativa de pedir por conta do tanto de dificuldade que o Estado brasileiro bota para o empreendedor brasileiro. Então, o Estado brasileiro, as empresas brasileiras são as empresas que mais gastam horas de trabalho para resolver todas as suas obrigações tributárias, a lei trabalhista mais complexa e mais dura, ou a mais, ou uma das mais do mundo. Para você abrir uma empresa no Brasil, é um dos locais mais difíceis para abrir coisa do mundo. Para você pegar crédito no Brasil, é um dos créditos mais caros do mundo. Enfim, ser empresário no Brasil é uma bosta.
porque o Estado dificulta muito a vida do empresário. Aí, o empresário brasileiro, ele se sente no direito de virar e falar assim, então, governo, já que você deixou minha vida uma bosta, faz alguma coisa para facilitar a minha vida? Aí o governo fica assim, bom, já que eu deixei sua vida uma bosta, vamos fazer um acordo. Às vezes a gente faz um acordo aqui pra gente, aí eu deixo sua vida um pouco menos bosta, deixando a vida bosta de uma empresa que traz produto importado pra cá. Aí a sua vida continua bosta, a vida da empresa que está trazendo produto para cá também vai ficar uma bosta, mas aí fica todo mundo na mesma bosta. E quem mais se ferra nessa história inteira é quem tem que comprar algum produto, que somos nós. Então, resumidamente, é isso. E o mais triste disso tudo é porque isso já aconteceu na história. Existia um negócio lá no século XV, XVI que chamava mercantilismo. O mercantilismo era uma ideia equivocada dos países de que a riqueza deveria ser através de um país acumulando metais preciosos. Então, se você tivesse um comércio deficitário de um país com outro, um país importa mais do que exporta, você teria uma fuga de metais preciosos, por isso que veio o conceito da balança comercial. E se discute balança comercial até hoje, por incrível que pareça. Então, o ouro está saindo do seu país e indo para o outro, então você está perdendo dinheiro. Então existia essa coisa, e nesse conceito, como o país entendia que a riqueza dependia desse acúmulo de metais preciosos, ele interferia muito na economia, porque aí ele criava o protecionismo para evitar importação, aí ele ingeria muito de como as empresas podiam fazer, qual setor que ia bombar mais e não sei o que. Isso aconteceu lá atrás, né? E aí vários estudiosos de algo que se chamou iluminismo aconteceu. E aí essas pessoas começaram, tipo John Locke, Adam Smith, David Ricardo, enfim, vários autores muito famosos aí na história para quem lê alguma coisa, viram isso e falaram, pô, isso não está dando certo, porque o Estado não consegue atender a complexidade que é a economia. Então, isso não deveria ser assim, aí você passou para a era do liberalismo, que durou muito pouco, infelizmente. Na verdade, ela trouxe a Revolução Industrial, que revolucionou o mundo, e aí, pós-Revolução Industrial, mais ou menos um século depois, o que se chamou de liberalismo ou capitalismo morreu. O que se tem hoje não é capitalismo. O que se tem hoje é um intervencionismo, porque o capitalismo é a relação espontânea entre as pessoas. Se você tem o Estado falando que você pode abrir essa empresa, mas não pode abrir aquela, se você pode fazer isso, mas não pode fazer isso não é capitalismo. Isso é um Frankenstein bizarro que criaram aí, no qual a coisa não anda, porque você não tem a liberdade das pessoas de aplicarem as suas ideias para que elas funcionem, justamente porque existe uma burocracia estatal que impede que essas ideias sejam aplicadas, e os consumidores não podem consumir o que eles querem, eles só podem consumir o que o Estado deixa, então a coisa não anda. E é isso que você tem hoje em dia, ou seja, hoje você voltou a ter, basicamente, um mercantilismo, que já se mostrou que não deu certo. Mas, como ninguém estuda nada, não adianta já ter dado errado. Porque já viu aquele negócio que se você não estuda a história, você está fadado a repetir ela, mas e aí vai ficar acontecendo isso ad eterno. E aí os discursos românticos de mas isso, mas a indústria, a gente precisa resolver e tal, volta para esse conflitinho que eu falei lá no começo, porque o empresário ele se sente com razão enrabado pelo Estado, e aí ele pede ajuda para o Estado fala, eu te dou ajuda para resolver o problema que você não teria se eu não tivesse piorando a sua vida. Aí o Estado aproveita para ganhar alguma nessa daí, e quem se fode com isso tudo, basicamente, é o consumidor. Porque a única forma do consumidor ser beneficiado é através da concorrência entre as empresas, porque quanto mais concorrentes você tiver, quanto mais pessoas degladiando para entregar, para te vender um produto, você vai ter um produto mais barato, com melhor qualidade e entregue da melhor forma possível. Quanto menos concorrência você tem, quanto mais barreiras de concorrência você tem, mais caro vai ser o produto, pior vai ser o produto e menos opções você vai ter no mercado. Então, é isso. Então, o troço é tão mais complexo e tão pior
do que só cair de 35 para 20, que assim, sabe, o pessoal tá muita coisa aí, pô, abaixo assinado. Sinceramente, assim, é tanta coisa errada por trás disso que não adianta. Aí é que eu falo, é o liberal maisismo, que é o que se tem hoje. É um ministro que se diz o liberal, mas é o liberal maisismo. Ah, não, eu sou o liberal, mas eu acho que isso aqui tem que ter uma intervenção. Ah, eu sou liberal, mas eu acho que aquilo... É o liberal maisismo que se tem hoje em dia. Então, é isso. Despejem aí a raiva de vocês nos comentários como vocês quiserem. Tá aqui a minha opinião. Eu me interesso muito pelo assunto de história econômica, eu leio bastante sobre isso. E por um lado isso é legal, mas por um lado isso é bastante desanimador, porque você vê o tanto de coisa que tem errada no mundo. Mas é isso. Beleza? Tá aqui meu desabafo sobre o assunto. E, enfim, acho que vai ficar nisso mesmo. Falou!